noite, amados irmãos. Mais uma vez, colocamos o nosso equipamento aqui para que as coisas fiquem mais audíveis para quem for assistir posteriormente a transmissão. A gente está buscando um caminho de excelência, né, nos trabalhos da nossa igreja. Eu gostaria de pedir aos irmãos que nos ajudassem, principalmente as lideranças da sociedade. A gente precisa, para que o nosso canal no YouTube se desenvolva, a gente precisa criar uma série de shorts. O que são shorts? É uma calça curtinha. Shorts no YouTube são pequenos vídeos de 30 segundos no máximo. Então vamos transmitir as nossas agendas semanais da SAF, da UTH, da UNP, da UPA, do trabalho de crianças, todas as informações através desses shorts. Então você vai ter a oportunidade de se descobrir, né, com alguém do marketing, né, do web-blog, sei lá o que, como se chama isso, blogueiro das nossas sociedades internas. Eu vou passar, depois você, liderança, me procure, nós vamos passar a senha para a gente poder fazer esses shorts. Temos que encher de usar, né, o YouTube para que a gente possa ir ganhando pontos para chegar um momento que a gente vai poder fazer a nossa transmissão ao vivo e a cores, né? Então isso é muito importante, ok? Não esqueça disso, de orar por isso, pelo trabalho. Nós estamos em campanha também, não só pela implementação e excelência do trabalho transmitido no YouTube, mas estamos buscando diante de Deus recursos para que possamos fazer a reforma da nossa igreja. A gente tem um mínimo necessário para a gente iniciar essa obra de R$40 mil. Então, se você tiver 40 mil aí guardadinho em algum lugar que está sendo usado, quiser abençoar a igreja, fique à vontade. Se Deus tocar no seu coração, faça essa contribuição. Se você tiver milhões, melhor ainda. A gente já derruba tudo, compra novo e constrói novo, né? Sempre está. É um anseio, um sonho e também é uma necessidade que a gente está vendo, né? Agora, nesse período em que nós estamos de frio, nem tanto, mas daqui a pouco o povo começa a aparecer de tudo quanto é lado, né? A nossa igreja é bem maior do que estamos hoje aqui. Amém? 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 Amém. Estou sentindo firmeza dos irmãos. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir lá em Mateus 10, de 34 a 39. Eu acredito que esse sermão vai ser o sermão mais importante que eu já preguei aqui na Igreja do Sabor. Talvez não seja o melhor sermão, mas o que é mais pesado e traz responsabilidade para quem ouve. Indesculpável é aquele que ouve esta palavra, simples leitura desta palavra santa, né, e fique na mesma condição depois de ouvi-la, depois de lê-la. Então vamos ler juntos, de 34 a 39, a uma só voz, vamos lá? Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E
Vem agora, Senhor, vasculha os nossos corações e trabalha com a superficialidade que muitas vezes temos colocado na nossa vida, como uma máscara, como uma maquiagem, para virmos à igreja, para estarmos aqui reunidos ou em outra programação, nos vestimos de forma apropriada, mas fica tudo parecendo uma encenação, uma maquiagem. Nós queremos, ó Pai, que o Senhor trabalhe na autenticidade do nosso ser, na verdade da nossa vida, na transparência, como foi pregado no domingo passado. Que as pessoas olhem para nós e vejam a Tua glória, Senhor, e o Teu nome seja glorificado, o Teu nome não seja envergonhado. Glorifica o nome do Teu Filho Jesus nas nossas vidas, em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Então vamos lá, amados, o nosso tema de hoje, o título, vamos lá? O discipulado custa tudo, mas vale mais que tudo. Vamos ver de novo. O discipulado custa tudo, mas vale mais que tudo. Você crê nisso mesmo? Você acredita nisso? Que o discipulado, ou seja, ser discípulo de Jesus, custa tudo, tem um alto preço, mas ele vale muito mais do que todo esse preço que seja pago. Você acredita nisso? Você não faz nem ideia do que isso seja. É importante a gente refletir sobre isso. Veja aqui, ó, essa provocação. Passei a semana inteira pensando nessa provocação. Vamos lá? Se Seguir Jesus trouxe apenas divisões e renúncia, ainda assim ele continuará sendo o Senhor da sua vida. E aí? O que você acha? Na hora que é festa, que tudo é bom, tudo é gostoso, tudo é sabor Coca-Cola, sabor bolo de festa, salgadinho, está tudo jóia. O pastor, o senhor está me fazendo ficar com fome. Não é a minha intenção. A intenção é da gente ser saciado pela palavra de Deus. E para a gente ser saciado, a gente precisa estar com fome da palavra. Então é isso. Essa é a provocação que mostra, que nos coloca olhando para dentro de nós, fazendo uma reavaliação, porque, como diria aquele filósofo incrédulo, Nietzsche, mas brilhante filósofo, que morreu louco, porque zombou do Cristo crucificado, morreu louco. Nietzsche, Friedrich Nietzsche, ele dizia assim: a nós da criatividade é a avaliação. Quer dizer, a nós o conteúdo de uma nós da criatividade é a avaliação. Você tem que se avaliar para saber se você está no ponto certo. Você está fazendo uma comidinha em casa, uma receita de bolo, né? Aquele bolo de fubá cremoso, né? Como é que você sabe que ele chegou no ponto certo e não pode passar daquele ponto? Como é que você faz? Hein, Rose? Como é que você faz? Pergunta para a Helena, ela sabe. Você enfia o garfinho lá, não é verdade? Eu não sou cozinheiro, mas a gente sabe essas coisas.
você avalia. Na sua vida também é a mesma coisa. A gente tem que avaliar se a gente precisa ainda chegar um pouquinho, aprofundar, buscar mais o Senhor, orar mais, ler a palavra com mais intensidade. A gente tem que avaliar. A nós, da criatividade e de tudo que a gente faz, é a avaliação. A avaliação na escola é fundamental, né, tia? Sim. Você já se aposentou, se viu livre da avaliação. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu, quando saí do magistério, oh Deus, muito obrigado por essa experiência maravilhosa. Mas é difícil. Mas o que pega é a avaliação. Você avaliar tanto o pessoal quanto você. É complicado. É aquela choradeira. Aluno no seu pé. Ai, professor, me ajuda, mas sabendo. Ai, professor, eu vou repetir. Me ajuda. A avaliação é o terror. Né? Tira o sono de muita gente. Então vamos para frente. Jesus fala essas palavras nesse texto de 10, Mateus 10, 34 a 39, justamente para mexer, né, com aquelas pessoas que estão embarcando no bonde de Jesus com aquela superficialidade, né? Ai, é bacana ser de Jesus, que legal ser de Jesus, não é verdade? Então vamos lá. Superficialidade, todo mundo seguindo a Jesus. Ai, Senhor, seguir-te-ei por onde quer que fores. Jesus fala: olha, as raposas e as aves dos céus, as raposas têm seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Tinha um camarada pregando, um pastor aí, falando que Jesus era rico, que tinha até casa na praia, que ele pegou o ouro que os reis magos trouxeram e tinha construído um patrimônio lá em Cafarnaum. A casa não era dele, a casa era de Pedro, de André. Né? Então, Jesus não era rico. E a Bíblia atesta isso. Os textos do Evangelho mostram isso com muita clareza. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele é um líder rejeitado. Você sabe quem você está seguindo? É um líder rejeitado. Mais cedo ou mais tarde vão cravar ele numa cruz. Porque o sistema dos romanos aí é esse: matar os malfeitores numa cruz. Ele não é malfeitor pela lei romana, nunca foi. Os próprios romanos, de uma certa forma, o absolveram, mas por uma questão política, para agradar o sumo sacerdote, os sacerdotes e os políticos israelenses, judeus na época, cravaram Jesus numa cruz, usaram até o povo para isso. E esse texto revela o preço e a grandeza do verdadeiro discípulo, do discipulado. Quem segue a Jesus está correndo o risco de pagar esse preço. E também a grandeza. A grandeza porque o sofrimento é atroz. E precisa ser grande como Deus para enfrentar esse sofrimento como Jesus enfrentou. Porque é isso que ele nos oferece. Ele não nos oferece bênção e prosperidade. Eu vi lá na outra igreja, naquela outra lá também, o pessoal fala que é só ser de Jesus que vem prosperidade e riqueza na vida da gente. Vai lá, na igreja do tio Macedo. Eu sou Macedo também, por isso que eu chamo ele de tio. Mas vai lá para você ver para onde você vai parar. Muita gente começa lá e depois começa a ler a Bíblia e se converte verdadeiramente ao Evangelho. Eu conheci muita gente
aquele teretetê, aquela conversa fiada de dinheiro e prosperidade, começaram a ler a Bíblia, vieram para o caminho estreito, que é o caminho da salvação. Mas tem muita gente religiosa mesmo aqui que ainda não entrou pelo caminho estreito, pelo caminho da salvação. Mas está achando que está salvo. Está achando que está salvo. Tem gente que já se assustou aqui. Da primeira vez eu falei, olha, religião é coisa do diabo. Não sou eu que falei. Lutero, Martinho Lutero que falou. Grande reformador. Religião é coisa do diabo, porque a religião te dá uma receita de alcançar a Deus, mas o homem é pecador, o homem vai sempre mancar, né? Hoje de manhã eu estava falando sobre o significado do nome Édipo, daquele mito Édipo Rei. O nome Édipo significa mancar, pés inchados. Então, o camarada manca. Né? Os psicólogos, a psicologia moderna hoje relembra a história que Sigmund Freud tomou para estabelecer o chamado complexo de Édipo, né? Que a psicologia moderna usa hoje como uma metáfora do passado, mas é o camarada que manca. Isso tem tudo a ver com a palavra de Deus, porque o indivíduo, o ser humano, a natureza humana, manca. Total depravado, total depravação. Essa é a ideia. O homem sem Deus, ele está sempre longe do Senhor. Ele precisa se aproximar, mas o esforço dele não alcança esse Deus santo, santo, santo. Religião nenhuma alcança a Deus. A escada para alcançar a Deus é uma só. É aquela que Jacó viu em sonhos. Você lembra dessa história? Jacó fugindo da casa dele, fugindo do seu irmão prometeu dar um presentinho para ele maravilhoso, cortar o pescoço dele fora, cortar a cabeça fora. Esaú, por isso, Jacó fugiu para a casa do tio dele, o tio Labão, gente boa. Labão era gente boa demais. Né? Enrolou o próprio sobrinho. Castigo de Deus também em cima de Jacó, porque Jacó era um camarada, o nome dele já dizia, né? Usurpador, é o cara que enrola todo mundo. Estava sofrendo as consequências de coisa que ele já tinha feito de errado. Então ele indo para Padã Arã, ele dorme em Betel, casa de Deus, em cima de uma pedra. Olha só que maravilha. O travesseiro dele era uma pedra. E Deus fala com ele naquela noite. Queira Deus fale com você também. Oxalá Deus fale com você nesta noite. Que Deus disse para Jacó. Está vendo aí? Ó? Olha que escada maravilhosa. Do céu à terra. Da terra ao céu. E os anjos de Deus subindo e descendo. Quem era aquela escada? Valendo um doce de leite para quem acertar. Jesus. Teofania. Era uma teofania, uma manifestação da segunda pessoa da Trindade. E Jesus, lá em João 1, quando ele fala para Natanael, né? Tem até que mostrar aqui para você guardar. Jesus fala para Natanael, Natanael estava surpreso que Jesus teria visto ele, visto a Natanael debaixo de uma figueira. Né? Aí Jesus vira para ele e fala a seguinte coisa, verso 51, capítulo 1, verso 51 do Evangelho
E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa escada é Jesus, é a manifestação da segunda pessoa da Trindade, que comunica, que revela a glória do Pai. A salvação está nele, só em Jesus Cristo. Não existe outro nome pelo qual possamos ser salvos. Então, Jacó ficou sabendo no seu caminho, e Natanael fica sabendo que o que Jacó viu lá estava diante dele, o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Mas ele não é o filho da Dona Maria do seu Zé. É, também. O Verbo de Deus encarnado está aqui diante dos meus olhos. Testemunho de Natanael. Aqui. E ele é a escada de Deus. Os anjos subindo e descendo. Um dia nós veremos isso. Jesus está dizendo para ele que ele veria. Mas voltando ao nosso texto, olha que coisa importante que a gente observa a primeira chamada. Praticamente o conteúdo maior do texto é esse aqui. Cristo exige prioridade absoluta. Prioridade absoluta, você sabe o que é, né? A mulher manda você fazer um negócio, ou pede uma coisa para você. A mulher pede. Não, meu amor, você não pede, você manda na minha vida. Você é assim, é o seu marido que prestigia, né? Não é verdade? Então você sabe o que é a prioridade. Ela fala, faz um pedidozinho, você vai lá, para tudo que você está fazendo e vai resolver o problema das suas. Não é assim, Cláudia? Igual está ali, se gabando. Eu sou assim. Eu sou desse jeito. Então, nisso não tem que reclamar. Tem que dar graças a Deus. Levantar, não levando as mãos para o céu. Dar graças a Deus por esse homem abençoado. Ele é uma bênção mesmo. Cláudio é uma bênção. Cristo exige prioridade absoluta. Aí pega, Cláudio. Porque se a gente aprendeu a priorizar a pessoa que a gente ama, esses versos aqui, do 34 ao 39, 34 a 37, pega tremendamente no pé da gente. Olha aí o que ele fala. Né? Ele está falando sobre questão de Jesus não veio trazer paz, ele veio trazer divisão dentro da própria casa. Né? Dentro da própria casa, na família. Isso, de uma certa forma, a gente já tem vivido, todo mundo tem vivido esse tipo de divisão por causa de Jesus Cristo. Né? As famílias são tradicionais. E quando você se converte a Jesus, o pessoal nem vai mais na sua casa, vai? Fulano de tal, Marcelo Braga virou crente. É um chato, vive só falando de Bíblia pra gente. Eu não vou mais lá na casa dele, não. Não foi assim? Zé Carlos, né? Carlos. Irmão, não foi assim, Carlos? Carlos veio primeiro. Ah, o Carlos já tocou violão aqui. Sim. Está voltando agora, graças a Deus, né? Louvado seja Deus, seja bem-vindo, Carlos. Deus te abençoe. E aí, essa coisa, divisão, separação. Aí veio o tempo da eleição, e está chegando a eleição. As famílias racharam por motivos ideológicos. Né? E aí racharam de briga, de sair de... Mas crente não briga. Não briga? Não briga? Trem feio. Como diria um bom mineiro. Jesus declara que não veio trazer uma paz acomodada, mas uma divisão
que revela quem realmente o segue. Quem segue de fato a Jesus não embarca em outra fé. E dessa forma vai sofrer perseguição. Isso não significa que ele seja contra a paz, que Jesus seja contra a paz. Ah não, eu sou pacifista. Jesus é também, ele é da paz, só que ele é da verdadeira paz. Né? Mas que sua verdade confronta as falsas alianças e os amores desordenados. Mas o amor é maravilhoso. Né? O amor não é maravilhoso? É o amor. Já cantava Zezé de Camargo e Luciano. Agora metade virou crente, né? Da dupla, mas eles continuam cantando o amor de Jesus, né? Pelo menos o Luciano, né? Que é membro da igreja presbiteriana lá, um parente meu lá no Estúdios, né? É pastor. Está lá, coisa maravilhosa. O Luciano é crente, não é estrela, é crente de verdade. Então, seguir a Cristo significa colocá-lo acima de qualquer relacionamento, inclusive os mais queridos. É aqui que pega. O amor a Jesus em primeiro lugar. O que você acha, Ciro? A Alessandra vai topar isso? Você amar mais a Jesus do que a ela? Ainda bem que ele me amou primeiro. Será que a sua esposa, seu esposo, vai aceitar esse negócio que você ama a Jesus mais do que a ele, do que seus filhos? Será que seu pai e sua mãe vão aceitar isso? É complicado. E aí? Por isso aquela pergunta, a provocação é muito pertinente. Na hora que a tribulação vier, por você estar seguindo a Jesus, você vai continuar seguindo a Jesus? Confiando nele? Sendo fiel? Isso é muito importante. É a primeira coisa. Cristo exige prioridade absoluta. Aquele outro texto de Lucas que eu citei aqui no início, os primeiros versos, né? E Jesus não tem onde reclinar a cabeça. Em seguida fala, e Jesus chama alguém que estava caminhando com ele na estrada também, seguindo a multidão. Vem, segue-me. Aí falou, Senhor, eu vou te seguir, mas deixa-me primeiro enterrar o meu pai. O pai dele estava morto? Não. Mas era compromisso de todo adulto enterrar o pai, os pais, cuidar dos pais, até o final da vida deles. Isso era a prioridade. É o único mandamento em promessa. Mas não é Bíblia do mesmo jeito? É a Bíblia do mesmo jeito. Só que o Senhor prioriza o honrar o Senhor Jesus antes de honrar os pais. Você entendeu? Muita gente não entende. Eu tenho dificuldade para entender até hoje. Mas é isso que o Senhor Jesus está pedindo para o camarada lá na beira da estrada. Deixa os mortos enterrarem seus próprios mortos. Aqueles que não estão aqui vivendo, estão mortos para essa realidade. Você está vivo, você está sendo chamado. Vem que segue. Que história é essa que você tem que enterrar? Que desculpa é essa? Aí o outro já aproveita e fala, deixa, ó Senhor, eu também quero te seguir, mas deixa-me primeiro me despedir dos de casa. Se você for ler na Bíblia, os camaradas que foram chamados como
chamados pelo Senhor, eles receberam o chamado, voltaram para casa, fizeram uma grande festa, uma churrascada, né? Despediram da família. Churrascada é bom, né? Amanhã vai ter churrasco no jogo do Brasil, churrasco em casa. Fez uma churrascada, matou os bois que eram a parte dele, despediu da família e pé na estrada no serviço do Senhor. Tudo bem, mas Jesus está numa missão de urgência, emergencial. E ele fala para o rapaz: olha, aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é digno do reino. Você começa o trabalho, você não pode parar. E arar uma terra, você tem que tomar todo aquele cuidado, ainda mais aquele apetrecho todo primitivo, boi, aquele aguilhão do arado que crava no chão e vai rasgando. Você tem que segurar ele, tem que mirar, né? Fazer a geometria certa, calcular no olho ali, né? Para o boi não desviar para cá nem para lá e virar um caminho absurdo. Tem que ir retinho, um do lado do outro, paralelo, você vai abrindo a terra. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus, para a obra do reino. Então é isso que Jesus está falando aqui. Tem que ser prioridade absoluta. Tem que ser. Isso é um desafio forte aos nossos corações. Que descansamos na graça. Nós pregamos a graça. Jesus, Deus Santo, não nos trata conforme os nossos merecimentos. Porque se a gente fosse tratar conforme os nossos pecados, nós estaríamos perdidos. Mas as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Prioridade é fundamental. Mesmo vivendo na graça, entendendo que a graça só nos responsabiliza ainda mais. Temos que ser mais gratos ainda. Né? Então, é o texto aqui. Grande, forte, é o maior conteúdo desse trecho de 34 a 39, é de 34 a 37. Bom, agora a gente vai mais rápido, né? Segundo conteúdo fundamental aí, que mexe, que mostra o valor do discipulado e como ele é custoso, como diria o bom mineiro, né? Como ele é custoso. O amor a Jesus deve ser maior que todos os outros amores. Maior que todos os outros amores. A mãe é o primeiro amor da gente, né? A mãe é o primeiro amor. Depois, os irmãos, a família, são os nossos amores. E a gente carrega com eles para todo canto que a gente vai. E aí vem o Senhor Jesus e nos salva do império das trevas para o reino do seu amor. E agora Ele pede que a gente ame em primeiro lugar. O nosso amor deve ser maior que os outros amores. Você tem algum amor maior que o amor de Jesus? Você está avaliando aí, está pesando. Teu amor está pesando 1,5 kg. Teu amor por Jesus. E o amor pelos seus parentes está pesando 3 quilos. Você está avaliando. Na tábua de Jesus, você está fora. Você está fora do discipulado. Nós estamos fora, estamos assim.
Quando Jesus diz que quem ama pai, mãe, filho ou filha, mais do que a ele, não é digno dele, ele usa isso 2 vezes. Não é digno de mim. Isso dói. Ele está ensinando que nada pode ocupar o primeiro lugar no coração do discípulo. É Jesus em primeiro lugar. O reino de Deus pede lealdade suprema. O amor a Cristo não elimina o amor pela família, mas o purifica e o ordena corretamente. E aí, vem Pedro e reclama quando o jovem rico vai-se embora, triste, porque no céu tesouro não tem. Ele não podia levar o dinheiro dele servindo a Jesus. Jesus disse: muito bem, vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. E aí Jesus fala: que tristeza, o pessoal que é rico, que ama o dinheiro, que ama as riquezas, quão difícil para eles vai ser achar a porta estreita, entrar por essa porta estreita, pelo caminho estreito da salvação. Aí Pedro: mas Senhor, e nós? Nós deixamos tudo, deixamos família, deixamos trabalho, deixamos para te seguir. Aí Jesus fala para ele: olha, vocês vão ser abençoados aqui 100 vezes mais do que vocês entregaram na obra do Senhor nesta terra. Ô pastor, mas aí é teologia da prosperidade. Não, presta atenção. 100 vezes mais nessa terra, com bênçãos para a futura, a vida eterna. Então é o que diz o texto bíblico. Isso quer dizer que o Senhor, Ele cuida de nós. Estamos na obra, o Senhor cuida de nós. Isso encoraja o coração dos discípulos, fortalece o coração dos discípulos, a ponto de todos eles terem morrido por Jesus. Ah, pastor, você errou. Teve um que não morreu, que parece que está vivo até hoje. Quem é? João. Ele morreu, sim. Mas a boca miúda, o próprio Evangelho fala: há quem diga que ele está vivo até hoje. Como é que é? Um Highlander, né? Não morre. Mas é a bênção do Senhor sobre a vida dos seus discípulos, a ponto deles entregarem suas vidas para morrer por Jesus. Pedro foi crucificado, ele e a sua esposa Porfíria, né, lá em Roma. Paulo foi decapitado, porque ele era romano, então só podia ser decapitado. Como Pedro não era romano, foi crucificado. Pedro ficou muito feliz. Eu vou ser crucificado como meu Senhor Jesus, como meu mestre. Aí os soldados viram que ele estava feliz demais. Vamos chatear esse rapaz. Vamos virar a cruz dele, ponta cabeça. Crucificaram Pedro de ponta cabeça. Morreu louvando ao Senhor. Entregou a sua vida porque o seu maior amor era Jesus Cristo. E o nosso maior amor? Quem é? E vamos encerrando assim, né? E isso aqui, esse maior amor aqui, envolve justamente isso que o texto bíblico pede. Jesus fala: e quem não toma a sua cruz? Jesus tomou a minha e a sua cruz. E agora você não quer tomar a cruz dele neste mundo? Em gratidão? É isso que Jesus está falando, está exigindo da gente. Para ser seu seguidor, a gente tem que tomar a cruz. A cruz de Jesus. É isso. E vem após mim, não é digno de mim. Mas não é graça, ele não precisa morrer. É graça. Ele não nos trata. É um privilégio ser
seguir após o Senhor Jesus. Porque a gente tem vida eterna, tem certeza da ressurreição dos mortos. Ele não vai virar anjinho no céu, não. Você vai morrer, crucificado ou não, ou na sua cama de velhice, mas depois, no dia do Senhor, no dia da redenção, na aurora da vida, o Senhor vai chamar todos os seus, que ressuscitarão todos os mortos, mas os seus ressuscitarão em corpo glorificado, corpo zero bala, né? Todo mundo jovem, segundo o tititi, né? Todo mundo jovem, porque não tem velho no céu, aquela tese daquele filme, né? Que a criança morreu e foi para o céu, né? Eu não sei se é assim, mas o fato é que nós vamos ressuscitar dentre os mortos e vamos receber um corpo como Jesus recebeu, corpo que atravessa paredes, que aparece aqui, desaparece ali e vai aparecer lá do outro lado do mundo. É assim, né? Você não vai precisar Uber para ir para sua casa, você vai simplesmente pensar, aí você acende lá na sua casa. Olha só que coisa maravilhosa, né? Então, e 3, por último, seguir Jesus envolve cruz e entrega da vida. Entrega da vida. Tomar a cruz é aceitar o caminho do sacrifício, da renúncia, da fidelidade, daquele amor de Coríntios 13 lá, e da fidelidade mesmo diante da oposição. Por isso é que Jesus fala, a igreja no Apocalipse, ser fiel Até a morte. e dar-te-ei. A coroa da vida. Eu disse para Débora, eu disse para quem mais que fez profissão de fé, disse para Marisete, para tantas outras pessoas, né? Cumprimentei, a pessoa acha que talvez não tenha nem entendido. Um versículo bíblico bacana, mas esse versículo está falando justamente, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Não é até a morte, até o dia que você morrer de velho, infartado, né? AVC, sei lá. Não. Ser fiel até o enfrentamento que represente risco da sua morte. Por ser testemunha de Jesus. E aí, nós vamos te matar. Você continua dizendo que Jesus é o teu Senhor? Não, vamos mudar de assunto. Vamos conversar sobre a Copa do Mundo. Né? Esse negócio de dizer taxativamente assim, né? Aí eu me lembro daquela família de coreanos do norte que estavam sendo enterrados porque eram cristãos por soldados. E as crianças chorando e pedindo para os pais para renegarem a fé. E aí a mãe repreendeu as crianças para que elas ficassem quietas, porque eles eram servos de Jesus e não iriam voltar atrás. Não importasse o que viesse a ocorrer, que eles tinham certeza da salvação, que eles iriam apagar ali, mas iam acender imediatamente lá no céu. E quem é as crianças? E os soldados lá, jogando terra, até encobrirem a família inteira. Dureza, né? Dureza. Eu já vi gente por muito menos arrepiou carreira do Evangelho, por muito menos. Né? Jesus encerra dizendo que quem perde a vida por sua causa, a encontrará, mostrando que a verdadeira vida não está na autopreservação. Vou me preservar, vou preservar a vida.
o valor mais precioso que alguém pode ter. O discípulo que se entrega a Cristo não perde tudo, não perde a vida, ele encontra a vida verdadeira, porque Jesus é a ressurreição e a vida. E quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Então isso é muito importante. Você crê nisso mesmo? Amém. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Você vai ganhar uma coroa. Eu não sei dizer como vai ser essa coroa. Mas é glória, é alegria, é aprovação do Senhor, é bênção sobre a nossa vida. Seguir Jesus envolve cruz e entrega da vida. Assim como Jesus se entregou por mim e por você. Então, quem acha a sua vida, perde-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. E aí, você está disposto a embarcar nessa proposta de Jesus? Você já tinha ouvido o Evangelho desse jeito? Você já se posicionou sobre esse Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que não é outro, é o único verdadeiro Evangelho? Então a gente tem a obrigação de aplicar todo o texto bíblico que a gente lê. O objetivo não é diletantismo, estudioso, intelectualismo, não. O objetivo é a transformação do nosso coração, da nossa vida. Então essa passagem nos chama a examinar o coração. E aí a pergunta incômoda: Cristo está em primeiro lugar na sua vida? Cristo está em primeiro lugar na sua vida? A fé cristã não é consolo para quem está na fila do INSS, né? Esperando a morte chegar. O Evangelho também é consolo, certeza de salvação. Onde você vai passar a sua eternidade? Aquele folhetinho famoso, antigo, que funciona, que é a mensagem poderosa. Mas o Evangelho é muito mais do que isso. Muito mais do que um seguro de vida eterna. O Evangelho é renúncia hoje aqui, é coragem hoje aqui, para enfrentar o mal, para enfrentar o mal vindo sobre nós, e nós continuamos ali, segurando na mão de nosso Senhor Jesus Cristo. A grande pergunta do texto é simples e profunda: o que estamos dispostos a perder por amor a Jesus? O que estamos dispostos a perder por amor a Jesus? Às vezes a gente fala assim para as pessoas: com você eu vou até ali, dali para frente eu não vou, você vai sozinho. E eu já vi muito dessa conversa de marido e mulher, né? Amigos, né? E com Jesus, até onde a gente vai? Essa é a pergunta que a gente precisa responder hoje à noite, e levarmos no nosso coração e darmos uma resposta ao Senhor. Amém? Amém. Coral da igreja, por favor. Vai dar para rolar? Vamos louvar o nome do Senhor. Nem que a igreja inteira venha aqui para frente.
Vamos ficar em pé para o encerramento deste culto. Estaremos orando e impetrando a bênção sobre todos. Mas se você quiser ser parte dessa oração final e você sente que você precisa colocar o teu coração diante do trono da graça do Senhor, fique à vontade, saia aí do seu lugar, seja qual seja o motivo da sua necessidade, saia aí do seu lugar. Nós vamos orar por todas as pessoas que estiverem aqui na frente, vamos interceder, vamos rogar a bênção de Deus. O Senhor está presente, perto está o Senhor, e todos aqueles que o invocam, e que o invocam em verdade, Ele virá e salvará aqueles que clamam por Ele. Então, sai do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar por você. Se é enfermidade, se é problema, se é luta que você está vivendo, nós vamos interceder agora nessa última oração, ok? Vamos orar. Deus amado, nós louvamos o Teu santo nome, Senhor, pela Tua misericórdia e graça sobre as nossas vidas. Continue a falar aos nossos corações, no retorno aos nossos lares, ó Senhor. Mexe conosco, Senhor, mexe nas nossas vidas. Traz-nos, Senhor, para o caminho reto. Traz-nos, Senhor, para o caminho estreito, para o caminho da cruz, para vivermos o Teu Evangelho na plenitude, Senhor. Ó Deus amado, vem sobre nós. Continue a falar aos nossos corações, mesmo quando estivermos em casa descansando. Ilumina as nossas mentes, dá-nos clareza e percepção da atitude que precisamos tomar e das palavras de sabedoria que precisamos envergar diante dos discursos opressores daqueles que nos perseguem. Tem misericórdia de nós. Cura as nossas enfermidades, Senhor, porque o Teu Filho levou sobre si as nossas dores para aquela cruz. A raiz de todos os males. Morreu ali com Ele o pecado. Por isso, Senhor, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Derrama da Tua bênção, do Teu bálsamo sobre o Teu povo no retorno às suas casas para uma semana de bênçãos, de trabalho, de luta e de vitórias também. Em nome de Jesus, derrama da Tua graça sobre todos nós, em nome de Jesus. Que Tua vida, amigo, seja sempre para o melhor, que o sol aqueça sempre o teu viver, e que a chuva caia suave sobre o teu lar até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus, o Senhor, levante sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que Deus, o Senhor, te abençoe, te dê da sua gloriosa e maravilhosa paz, hoje para todo sempre. Amém. Amém. Vem, derrama a paz, cumprimente o seu irmão, desejando a ele uma semana de paz e bênção.